o nosso primeiro convidado desta tarde, o professor Miguel Guerra, cirurgião cardiotorácico, aqui no Hospital de Gaia. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, professor Miguel. Hoje importa assinalar aqui esta data do Dia Mundial do Cancro do Pulmão, porque talvez as pessoas, acabamos aqui por falar de várias patologias, mas a estatística é muito clara. O cancro do pulmão continua a ser a principal causa de mortalidade no que diz respeito aos tumores malignos no nosso país, não é? É verdade, de facto hoje é o Dia Mundial do Cancro do Pulmão, e porque é que é uma doença, nem todas as doenças têm um dia, não é? Porque é que o cancro do pulmão tem um dia, porque de facto é uma epidemia. Porque é que dizemos que é uma epidemia? Porque tem uma incidência muito grande em Portugal, já vamos ver a seguir, e no mundo, mas também tem uma mortalidade muito elevada. E, portanto, nunca é demais chamar a atenção para estas doenças, porque nós temos que, como sociedade, ter uma atitude mais proativa para combater uma doença gravíssima e, ainda por cima, que nós sabemos qual é a causa e que a podemos tratar. Muito bem, então, ao nível desta patologia, cancro do pulmão, já sabemos, não vale a pena tentar especificar, porque sabemos o que é que significa. Agora, se calhar, falávamos das causas, não é? Porque as causas estão muito bem conhecidas. Exatamente, a principal causa que provoca o cancro do pulmão, e não há qualquer dúvida sobre isso, às vezes é preciso desmistificar alguns conceitos errados que ainda se mantêm, que há pessoas que não acreditam que, de facto, o que causa o cancro do pulmão é o tabaco, é o facto de fumar. Deixe-me dizer que prevemos este ano que se diagnostiquem cerca de 5.000 novos casos de cancro do pulmão, dos quais, para ver a taxa de mortalidade, ao fim de 5 anos, 4.000 não estarão vivos. Portanto, é uma doença terrível. Desses, 90% de pessoas que morrem com cancro do pulmão fumam. Portanto, o tabaco é a principal causa de cancro do pulmão, que se nós abolíssemos de uma vez por todas, passaríamos de 5.000 novos casos por ano para menos de 500 e tornaríamos o cancro do pulmão um dos com menor incidência comparativamente a outros cancros também com mortalidade elevada. Portanto, aí não restam dúvidas, apesar de muitas vezes ouvirmos frases no dia-a-dia como aquela pessoa morreu de cancro do pulmão e nunca tocou num cigarro na vida. Isto são coisas que se dizem, mas o que importa é a ciência, o que importa é a estatística, e aqui não há dúvidas absolutamente nenhumas. Portanto, deduzo que seja uma das chaves da prevenção desta doença, seja mesmo então aqui atacar nessa frente, não é? Sem dúvida alguma. De facto, alguns doentes dizem-nos que há pessoas que fumam toda a vida e nunca vêm a ter cancro do pulmão, e há pessoas que nunca fumaram e têm cancro do pulmão. Isso é verdade, mas os factos também é ciência e são muito claros. Os fumadores vivem menos 10 anos, em média, do que um doente, uma pessoa que não fuma, com a mesma idade e com o mesmo sexo. Dentro das pessoas que fumam e que morrem por cancro do pulmão, a taxa de mortalidade é superior relativamente àquelas pessoas que têm cancro do pulmão e não fumam. E porquê? Porque o diagnóstico nessas pessoas que não fumam, porque começam com sintomas que não atribuem ao tabaco, é mais precoce e o tratamento nessas circunstâncias é mais fácil. Gostava de realçar que, relativamente aos hábitos de fumar, tem havido alguma mudança. Apesar de, digamos, sei lá, há 40, 50 anos atrás, o gesto de fumar era como um ritual, principalmente no homem, para iniciar a vida adulta. Isso hoje em dia não faz qualquer tipo de sentido. E é interessante ver que se há 20, 30 anos atrás, quando estudamos na faculdade, nos ensinavam que o doente típico que tem um cancro do pulmão é homem, com 70 anos, fumador, baixa escolaridade, hoje em dia isso começa a mudar. Mudou muito, não é? Porque as mulheres também já fazem parte do grupo em igualdade. Exatamente. Com toda a educação nas escolas e nos centros de saúde e tudo isso, tem-se verificado uma diminuição dos homens que fumam. Houve uma diminuição nos últimos 5 anos de cerca de 4%, enquanto que nas mulheres aumentou 7%. E é curioso ver que as mulheres que fumam têm, comparativamente com o sexo masculino, têm maior escolaridade,
iniciam, digamos, os hábitos de tabaco também cedo, por volta dos 15 a 6 anos é o primeiro cigarro, mas depois é interessante ver que tem uma formação, licenciaturas, doutoramentos, chegam a altos quadros de empresas multinacionais, mas fumam. Fumam e depois verificamos que têm o cancro do pulmão mais cedo, por volta dos 50, 55 anos, do que os homens. O que nos leva, e alguns estudos vão nesse sentido, a pensar que a mulher precisa de uma carga tabágica menor do que o homem para provocar lesão na célula pulmonar, que leva depois ao cancro do pulmão. Muito bem, isso depois já faz parte da estrutura homem, estrutura mulher, já faz parte de outra, do corpo mesmo de cada um. Agora, perguntava-lhe, porquê é que é sempre importante assinalar este dia? Se não é importante assinalar este dia porque a prevenção está ao alcance das pessoas, ou seja, há patologias em que a prevenção ainda não está bem estudada, não se sabe exatamente as causas de muitas doenças, não é? Portanto, pode-se fazer um certo número, ter determinados comportamentos para uma prevenção. Aqui, como há uma causa muito clara, importa haver este Dia Mundial para que as pessoas, de uma vez por todas, percebam que, deixando de fumar aqui, melhora-se em tudo os números? Sem dúvida, que nós sabemos que o tabaco é a causa do cancro do pulmão, portanto, se as pessoas deixassem de fumar, teríamos uma redução enorme. Isso entra na chamada medicina preventiva. Em Portugal, de facto, nós somos melhores na medicina curativa, o que não faz muito sentido, porque aqui pouparíamos dinheiro, pouparíamos anos de vida, as pessoas morrem de cancro do pulmão, portanto, faria todo o sentido atuar no início, na escola primária, para educar as crianças a não consumirem o primeiro cigarro e depois um esforço grande sobre os fumadores para que deixem de fumar, e aí o Sistema Nacional de Saúde tem feito um excelente trabalho, nomeadamente na chamada consulta de desabituação ou cessação tabágica, em que há uma acessibilidade mais fácil, uma equidade e também os medicamentos que estão disponíveis para ajudar, porque isso é uma doença. O tabagismo tem que ser encarado como uma doença, como uma dependência, e de facto esses medicamentos que ajudam à desabituação neste momento são comparticipados. Isso é outra questão que eu ligo de facto porque é que as pessoas tão facilmente começam uma droga que é lícita, ao contrário de outras, não é? E ganham dependência, porque é uma dependência silenciosa. A pessoa está dependente e já precisa de ajuda, porque é uma dependência física e psíquica e psicológica, e não entende isso. Há um exercício muito simples para verificar se está dependente e já precisa de ajuda para deixar o tabaco. Esse exercício a pessoa que fuma pode contabilizar, quando acorda de manhã, quanto tempo é que demora para fumar o primeiro cigarro. Se isso for inferior a 1 hora, ou inferior até 30 minutos, a dependência já é enorme. Se fumar nesse dia mais do que 20 cigarros, maior ainda. Aquela pessoa que mesmo quando está doente fuma, está completamente, conforme nós costumamos dizer, agarrado ao tabaco. Portanto, vai precisar de ajuda para deixar a dependência, porque digamos que ao fim de 20, 30 anos a fumar um maço de cigarro por dia, e há quem fume 2 ou 3, o risco de cancro do pulmão aumenta, comparativamente à população em geral, mais de 60%. Muito bem. Portanto, em relação ao tabagismo, estamos esclarecidos. Sabemos que o diagnóstico precoce também é muito importante, porque é uma doença relativamente silenciosa. Quais os primeiros sintomas e quando é que eles aparecem, para deixarmos alerta a quem possa estar a começar a sentir alguns destes sintomas? Bom, o problema do cancro do pulmão é que é uma doença assintomática. Não cria sinais nem sintomas. Daí o perigo também. Daí o perigo. Além disso, os sintomas que cria são inespecíficos. Um dos sintomas é a tosse. Mas uma pessoa que tenha tosse é mais provável que tenha outro tipo de doença e não o cancro do pulmão. As recomendações são as seguintes para o rastreio e os sinais de alarme. Pessoas com mais de 50 anos e que têm uma carga tabágica superior a 31, o que é que isto significa? Unidade, maços, ano,
Vou dar um exemplo. Um fumador com 31 significa que fumou um maço de tabaco por dia durante 30 anos. Ou então, 2 maços de tabaco por dia durante 15 anos. O que é que a pessoa tem que fazer? Ver quantos maços é que fuma por dia e multiplicar pelos anos há quanto tempo é que fuma. Se der superior a 30 e tiver mais de 50 anos, entra nos critérios de rastreio do cancro do pulmão. Deve ir a uma consulta com o médico de família ou com o pneumologista para fazer o exame físico, a história clínica, um raio-x e vai precisar seguramente de um TAC de baixa resolução. Nós conseguimos diagnosticar se assim o fizermos mais cedo. Aquelas pessoas que, com idades superiores a 55 anos, não fumam tanto, 21 neste caso, mas que têm uma doença pulmonar crónica associada, bronquite crónica, enfisema, antecedentes de tuberculose. A DPOC, não? DPOC, sim, entra dentro da bronquite crónica e do enfisema. Também entra nesse rastreio. Sinais de alarme. Um fumador, mesmo no início, se nota alterações no que é a sua tosse habitual ou a expectoração habitual, dor no peito, expectoração raiada de sangue, já são sinais de alarme. E já são sinais em que mostra que o cancro já pode estar avançado. Deve procurar de imediato o seu médico de família ou um pneumologista. O fumador não deve desvalorizar os sintomas e não deve atribuir os sintomas ao tabaco. Muito bem. Agora, o professor Miguel é cirurgião cardiotorácico. O que é que esta especialidade pode fazer ao nível do tratamento, não é? Porque chega a uma certa altura em que já não há mais nada a fazer que não seja operar, não é? Que tratamentos é que há? Existe algum tipo de cirurgia mais moderno? Que novidades é que há nesta área? Bom, a especialidade da cirurgia cardiotorácica dedica-se a todas as patologias do tórax, né? Tanto a própria parede torácica, do coração e dos pulmões. Relativamente à cirurgia, a uma subespecialidade que é a cirurgia torácica, é que trata o cancro do pulmão. Para terem uma ideia, apenas 20% das pessoas em que lhe é diagnosticado o cancro do pulmão é que estão numa fase inicial e podem ser tratadas com a cirurgia. Se adicionarmos esse facto, a realidade de que apenas a cirurgia que é potencialmente curativa, estamos a ver que a situação é dramática. Portanto, o que é que acontece? Porque não é um tumor que fica alojado aos pulmões, não é? É os pulmões, o pulmão fica inutilizado, não é? Quer dizer, para além de ter mesmo que desaparecer aquela massa, não é? O tumor tem início no pulmão, vai se desenvolvendo, muitas vezes de uma forma silenciosa, e depois, quando é diagnosticado, tem vários estadios. De uma forma simples, pode estar localizado, e aí a terapêutica é local e entra aí a cirurgia ou eventualmente a radioterapia em alguns casos especiais. Pode estar localmente avançado, ele ainda está localizado no pulmão e dentro do tórax, mas já invade estruturas nobres como o coração e não é possível retirá-lo, ou então já está num estadio, que é o estadio 4 avançado, em que já está espalhado com as conhecidas metástases que toda a gente ouve falar. Apenas naqueles 20% em que estão localizados, a cirurgia pode curar a pessoa. Okay? Em que é que consiste a cirurgia? Consiste em retirar a unidade funcional do pulmão, geralmente, há algumas exceções, pode ser menos um bocadinho, ou o pulmão por completo, em que do lado direito, o pulmão direito tem 3 lobos, que são as 3 partes funcionais, e do lado esquerdo tem 2. E onde estiver localizado num desses lobos o pulmão, é retirada essa parte, e chama-se lobectomia, mais o esvaziamento ganglionar. Portanto, os gânglios que existem no tórax são também retirados para análise e para nós termos a certeza do estadiamento que passa a ser um estadiamento patológico. Portanto, no fundo, é uma cirurgia que depois também vos dá um tipo de informação, de diagnóstico, não é? Sobre o estadio geral, vamos dizer assim. Exatamente. Antes da cirurgia nós temos um estadio clínico baseado nos exames. Não é? E a seguir à cirurgia temos um estadiamento patológico que nos dá com mais certeza o real estadiamento, porque é com base nesse estadiamento que eu tenho o prognóstico. E o prognóstico em cancro do pulmão fala-se em sobrevivência ao fim de 5 anos.
uma pessoa no estadio 1, que é o mais inicial e que é operado, a taxa de sobrevivência, a probabilidade dessa pessoa estar viva ao fim de 5 anos é superior a 90%. Mas se estiver... Portanto, importa aqui, quer dizer, no caso já indesejado de uma doença, importa de facto muito aqui o diagnóstico precoce, não é? Para se conseguir... A notícia do diagnóstico de cancro do pulmão é terrível. Mas a pessoa que tem essa notícia, se logo a seguir conseguir uma consulta rápida, fazer os exames, o estadiamento rápido e consultar um cirurgião que lhe possa dizer... Pertencer a esse grupo, não é? Porque pertencer a esse grupo e que o cirurgião lhe pode dizer que ainda a podemos operar, há aí uma esperança. E uma esperança grande, uma esperança superior a 90%. E depois da sobrevivência, ser com qualidade de vida, etc., não é? Completamente, completamente. A cirurgia consiste em quê? Então, em retirar essa parte da lobectomia, em que tradicionalmente era uma cirurgia em que a abordagem era enorme, era preciso fazer uma... Era muito invasiva essa cirurgia, não é? Muito invasiva. Era uma toracotomia posterolateral, portanto, uma incisão na pele de 50, 60 centímetros, obrigava a afastar as costelas, que isso dava imensa dor, e depois fazer o tratamento oncológico, que é a lobectomia com esvaziamento ganglionar. Hoje em dia, o que nós fazemos é o mesmo tratamento, que é o tratamento correto, que é a lobectomia com esvaziamento ganglionar. Que é retirar. Só que não fazemos essa abertura enorme no peito da pessoa e apenas uma pequena incisão, que é chamada toracoscopia, neste caso uniportal, porque é de porta única, que pode ir de 2 a 5 centímetros, de acordo com o tamanho do tumor, que ele depois, no fim, é preciso tirá-lo. Ele é recolhido num saco próprio e é retirado. Repare, sem afastador das costelas. Logo aí a diferença, é uma mais-valia e com a mesma eficácia, até alguns estudos mostram que como causa menos inflamação e infecção, até acaba por ter alguns benefícios e com enormes vantagens no pós-operatório. Nós passamos a ter internamentos de 7 a 8 dias, passaram para 3, 4 dias no hospital. Antigamente a pessoa, imagine, para uma coisa tão simples como voltar a conduzir, precisava de 30, 40 dias de recuperação, ao fim de 7 dias pode voltar a conduzir, ao fim de 10, 12 dias pode voltar ao trabalho. E isso, de facto, é uma revolução, a toracoscopia foi uma revolução autêntica na cirurgia torácica, particularmente nestas cirurgias que nós chamamos de ressecções anatómicas. Agora, perguntava-lhe, dessas pessoas, da percentagem muito pequenina de pessoas que acaba por ter este diagnóstico, pode-se dever aqui a uma causa genética? Bom, dentro Isso já é sabido? Sim, dentro daqueles 10% que não é atribuído o cancro do pulmão, que nunca fumaram, quais são outras causas que podem causar o cancro do pulmão? Não nos podemos esquecer, e aí continua a ser o tabaco também a causa do fumo passivo. Pois. Portanto, aí é importante, muitas vezes a pessoa não fuma, mas o marido ou a esposa fumam, e fumam em casa, e fumam muito. E aí temos também o risco. Depois temos outros poluentes, como poluentes de fábricas, os poluentes dos automóveis, que também são carcinogénios e também provocam este tipo de cancro. Trabalhadores de minas, o radão, por exemplo, os asbestos, que existiam antigamente muito nas escolas, algumas escolas ainda há para fazer o isolamento, também está associado ao cancro do pulmão. Se essas pessoas que trabalham com esses produtos e fumarem e também fumarem, potencia o risco. E depois temos, de facto, uma componente genética. Ao nível cancerígeno, na sua generalidade até, não é? Todos os cancros têm associado um risco. Portanto, quem saiba que na família já há muitos casos de cancro do pulmão, também pode fazer um daqueles exames que referiu, não é? Para despistar. Se tiver sintomas. Nem toda a gente que tem familiares de pessoas que têm cancro do pulmão tem indicação para rastreio. Terá que ser avaliado pontualmente pelo pneumologista. Muito bem. Agora, ao nível do pessoal que trabalha na saúde, na sua generalidade, muitas vezes se ouve a seguinte frase: se as pessoas pudessem ter a oportunidade de ver um pulmão saudável e bonito e de um fumador, se calhar pensariam realmente, mudaria aqui muito esta situação dos fumadores. A verdade é que as pessoas podem ver as imagens, mas continuam a fumar. E é isto que muitas vezes em casa as pessoas podem estar a pensar, não é?
Sim, um pulmão é completamente cor-de-rosa. É uma esponja cor-de-rosa que expande e tem uma amplitude enorme. Num fumador, torna-se preto. E isso qualquer pessoa pode procurar na internet e consegue descobrir essas imagens, pulmão saudável e pulmão de fumador, e vê a diferença. Mas isso que fala, essa estratégia, já há vários anos tem sido utilizada em fotografias nos maços de tabaco, que chocam um bocadinho, que algumas pessoas, principalmente acho eu, os não fumadores, chocam. Quando vamos a uma bomba de gasolina, por exemplo, e vemos lá aquele, choca um bocadinho, há quem chama até um bullying social. E não parece estar a resultar muito, porque as pessoas andam na mesma com esses maços dentro da carteira e vêm lá fetos não desenvolvidos, mães a fumarem com crianças ao lado, pessoas jovens a morrerem nessas fotografias e não está a funcionar. Portanto, nós temos que alterar aí alguma estratégia na educação. Já não faz sentido ir falar com crianças de 6 e 7 anos e dizer não fumem porque as princesas não fumam. Isso não resulta. As crianças são super sofisticadas. Se for a uma escola convencer crianças que não devem começar a fumar de 6 e 7 anos, eu vou-lhes dizer assim: as senhoras fortes, sofisticadas, inteligentes e que vão chegar a altos cargos de empresas não fumam. São determinadas e não fumam. O CEO da Philip Morris não fuma. E eles pegam todos no telemóvel de 6 e 7 anos e vão ver o que é Philip Morris. E vão ver que é detentora da Marlboro. E vão perceber isso. Quem mais ganha com o tabaco não fuma. Portanto, é por aí que nós temos que ir. Portanto, ter um discurso um bocadinho já mais evoluído. Muito mais evoluído. Com outras formas de dar a volta à questão, porque de facto é uma patologia séria e que pode incorrer numa patologia ainda mais séria e com elevado risco de mortalidade. O que é que falta fazer ao nível, deu-me aí uma dica importante, não é? Que é o discurso a termos com as crianças. Que outro tipo de estratégias ainda se poderia adotar na sua opinião, sendo que o tabaco vai aumentando o valor monetário, não é? Isso tem sido recorrente nos diversos governos. O que é que falta fazer? Há mais alguma coisa que saiba noutros países e que possa ajudar? Bom, ainda se pode aumentar mais o preço do tabaco. Eu nem sei bem o preço de um maço de tabaco, mas o que andará à volta sempre dos 5 euros. 5 euros, já à volta disso. Sim. Mas tenho a noção que, por exemplo, em França é o dobro. É o dobro o preço, portanto poderemos ainda aumentar mais isso. Restringir os espaços para fumadores. Já se tem feito muito trabalho nos restaurantes, no aeroporto, em escolas, próximo dos hospitais. E isso está na lei, só que depois não é sempre respeitado. Se calhar aí haveria necessidade de fazer respeitar de forma mais agressiva o que já está na lei, que faz todo sentido, porque proibir fumar ao pé de crianças, muito cuidado, que nós depois aqui mexe um bocadinho também com a liberdade das pessoas, mas fumar, há pessoas que fumam na cama, fumam em casa, fumam num carro com as crianças atrás, da mesma forma que nós multamos porque as crianças não vão com o cinto de segurança atrás, também devemos multar os pais que vão a fumar com crianças atrás. Há várias sugestões. Agora, o que importa para diminuir a mortalidade é que as pessoas não comecem a fumar e as que fumam, que deixem de fumar. Porque não tem mal nenhum em pedir ajuda, aliás, é a forma melhor e mais eficaz. É obrigatório. Se entra dentro daquele critério que eu referi, é obrigatório. E o mais importante para a pessoa deixar de fumar é ter uma motivação. E a motivação... Seja ela qual for, não é? Ou familiar, ou etc., ou monetária, porque entretanto aumenta o... Seja ela qual for, não é? Há agora campanhas muito agressivas em motivar as senhoras, porque é uma preocupação. O crescimento do tabagismo nas senhoras é uma preocupação enorme, porque, repare, uma mãe que morra com 50 anos e cada vez as senhoras têm filhos mais tarde, pode deixar filhos de 12, 13 anos. Perfeitamente normal, as mulheres têm filhos aos 38, 39, 40. Se morre com 50, vai deixar filhos pequenos. E é por aí, há campanhas aí a sensibilizar o sexto sentido, ou o sétimo, ou oitavo, todos eles, da maternidade da mulher.
Muito bem. Portanto, ainda é um caminho longo, sabemos que é difícil porque também está enraizado culturalmente. Assinalámos aqui da maneira que nos foi possível o Dia Mundial do Cancro do Pulmão. Agradecer a presença do professor Miguel Guerra aqui no consultório. Nós seguimos para intervalo. A seguir falamos sobre vitamina D e vai poder tirar as suas dúvidas sobre medicina interna. Até já.